Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e na parte de análise que existe no canal e o conteúdo diário que é disponibilizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui, deixa eu tirar essa tela aqui da frente, eu vou falar de hoje do índice Bovespa, vou falar também aqui de mini índice, mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, CSAN3, Azul 4, BRAP 4, ZIN 5, VEG 3, BRFS3, BRKM5 e BBS3, ativos que eu vou, BBAS3, ativos que eu vou abordar no pregão de hoje, nesta análise. Pegando então o Ibovespa, dia ali de indefinição, mas é algo bom, que eu até comentei, não voltando para abaixo dos 115 mil pontos já é algo bom. A tendência do gráfico diário continua sendo de baixa. Esse aqui continua sendo um movimento de correção. Próximo candle, para confirmar a força, algo assim seria muito bem-vindo, que até pode realmente acontecer. Se eu olhar para um gráfico de 60 minutos, você tem aqui esse movimento longo de subida, você faz uma correção basicamente em duas etapas para poder ter algo para cima. O que seria realmente negativo é voltar para baixo aqui dessa região, voltar para baixo de 115 mil, ou até mesmo mais para baixo, e seria um sinal um pouco mais negativo de perda de força. Mas a expectativa seria de ter algo para cima, ou seja, o pregão de hoje que poderia ter algo para baixo, como isso aqui sendo a correção desse candle, já não aconteceu. Então fica aí um aspecto, na minha leitura, levemente mais positivo dentro dessa tendência de baixa, que tendo mais um pregão enfraquece ainda um pouquinho mais essa tendência de baixa. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil de alguma forma para você. Aprendizado, leitura do mercado. Agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. No gráfico de 60 minutos do mini índice, nós temos esse cenário igual o que eu falei do lado do Ibovespa, de indefinição, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos acima dos 116, 110, foco em compra de day trade. Por outro lado, abriu caindo, veio para baixo aqui da média móvel 3 períodos, vou pegar até no gráfico aqui de 30 minutos, veio para baixo principalmente do 115 e 175, abriu caindo, veio para baixo, o gráfico de 10 minutos ou 5 minutos passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo para baixo do 115, 575, trabalharia mais na ponta vendedora de day trade. No dólar, o dia de hoje é um dia de queda, 0,45%, está dentro ali em cima da média móvel de 3 períodos, mas dentro de um movimento de queda nesse momento. No gráfico diário do dólar, nós temos aqui, diário não, de 60 minutos, nós temos aqui uma tendência ainda de baixa, que veio para cá, aí vem para cá, tenta ali gerar um fundinho ascendente, mas já está voltando para baixo, ou seja, vai respeitando aqui a média. Enquanto não voltar de maneira um pouquinho mais forte para cima dessa região, gerar ali uma abertura positiva, fundo ascendente acima dos 432, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta acima desse patamar, ficaria mais para compra de day trade. O próximo nível de resistência acima dos 432 seria os 442,5 até um patamar ali de 445. Abriu caindo, como está dentro já desse candle aqui, que foi lá testar a média, perdeu força, perdeu essa mínima. Seguiu aqui caindo, foca mais em buscar a operação de venda, de topo descendente no mínimo abaixo dos 420,5. Topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PTR4 no pregão de hoje, alta de 1,75%. Um candle um pouco mais representando uma indefinição, mas está dentro de um movimento de subida. Para quem está comprado, como eu já falei na última análise, aguardar mais um candle para tomar uma decisão de tirar o stop ou daqui ou desse candle e botar um pouco mais aí para cima. Então a expectativa de poder ter algo mais para cima. A resistência aqui dos 24,90 continua sendo respeitada, que é essa região de um fundo ali anterior. Ultrapassou esse patamar, aí abre espaço para se ter um pouco mais de alta, buscando ali fundos anteriores que já vão ficar mais por volta dos R$ 26,70, de R$ 26,53 a R$ 26,70, próxima zona de resistência acima dessa região dos R$ 24,90. Então, papel aí dentro do movimento de subida, mas lembrando que está tecnicamente dentro de uma tendência de baixo. Quanto mais a Petrobras caminhar para fechar o mês aqui para cima dos 23,88 e melhor ainda se for para cima dos R$ 25,
mais relevante seria em termos de fechamento para criar uma expectativa de voltar a ter seu viés de alta ali de prazo maior, a favor da tendência de alta ainda do gráfico mensal. Vale 3, dia de hoje, alta de 0,66%, aos poucos ativar apontando para romper essa máxima, seria uma das alternativas de entrada, um pivô de alta. O gráfico para quem já entrou comprando o Vale 3 aqui, stop abaixo da mínima desse candle aqui, ou seja, abaixo da mínima aqui abaixo da região dos R$ 93,31 em R$ 93,30 ou R$ 93,29. Seria aí a forma de trabalhar com stop nesse ativo. Se gerar aqui, tentou subir, em vez de gerar o pivô de alta para manter a sua tendência de alta, voltou aqui para baixo, descaracteriza a tendência de alta e cria um cenário mais de tendência de baixa no curto prazo. Então vai ser importante a Vale conseguir um peso 98,85, seria uma das formas de buscar uma entrada, tentando pegar um movimento até pelo menos essa região de resistência ali de topo anterior dos 102,32 a 103,35. Próxima ação a ser falada, CSAN3. Recomendei compra no pregão de hoje no rompimento dessa máxima, ou seja, a compra foi executada e o ativo perdeu força lá na zona de resistência. Baseado em que é a recomendação de compra? Na retomada da tendência de alta. A gente está no segundo pregão de um movimento de subida. A expectativa é que tenha algo mais. Mudo o stop para cá? Não. Aguardo pelo menos mais um pregão e mantenho o stop, que foi um stop definido pela volatilidade do papel. Quais são os dados, então, dessa entrada da Cosan? Entrada por volta dos R$ 88,40, ela está em R$ 86,32, segue válida a entrada, R$ 84,14 é o ponto de stop, fica para baixo aqui da média móvel exponencial de 13 períodos, para baixo dessa região de dois topos ali anteriores, enfim, abaixo tem uma zona de suporte aqui, voltou para baixo desse patamar, vai descaracterizar a expectativa de alta, pelo menos de curto prazo no papel, na minha opinião. Objetivo, deixa eu só tirar aqui da tela só para mostrar a questão que eu falei da resistência aqui. Tem toda essa região aqui para proteger, que tem um ponto de suporte em conjunto com a média móvel de 13 períodos. O objetivo 94,79, risco 4,82%, alocando 10% do capital total nesta operação. A próxima ação a ser comentada aqui é a Azul 4, recomendação de compra no pregão de hoje, também de rompimento. Aqui é o rompimento dessa região, possibilidade de buscar uma compra. É o segundo candle do movimento que gerou esse rompimento, que tinha um movimento de baixo no semanal e ela reverte esse sinal de topo lá no gráfico semanal em cima no patamar de resistência. Então é um sinal positivo que trouxe a possibilidade de arriscar uma entrada com stop abaixo dessa mínima. Então, colocando os dados da compra desse papel, que com essa retomada da tendência de alta de curto prazo, entrada por volta dos 45,06, está aqui justamente no patamar ali da entrada basicamente. 42,99 é o ponto de stop da operação, abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo R$ 48,17, 4,59% de tamanho de stop e 11% capital total sendo alocado nesta operação. Próxima ação. BRAP 4. BRAP 4. Recomendação de compra também nesse papel, também no sentido ali de um rompimento. Ela vinha com a sinalização aqui de tá mais fracas, a gente pegando aqui 3 candles para baixo, 3 candles aqui, gerou sinal de topo no semanal, só que reverteu agora com esse candle de hoje, gerando um pivô de alta no gráfico diário, retornando inclusive para cima da média. Então, por esse motivo, recomendei uma compra nessa ação, trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, passando esses dados aqui a favor da tendência de alta de curto prazo, gráfico diário dessa ação, 65,77 o ponto de entrada, está em 66,08 nesse momento. 63,97 é o stop da operação, que é abaixo da mínima de hoje. 68,47 objetivo inicial. Posso alterar esses objetivos aqui se o mercado começar a ganhar força aí para cima. Lógico que eu sempre vou avisar isso, as operações são avisadas, recomendações estão todas feitas aqui dentro do aplicativo DV Invest. Você pode aí, se você estiver assistindo na sua televisão, apontar para o QR Code aí para abrir direto lá no aplicativo lá a página do aplicativo, ou acessar na loja do Google, na loja da Apple, DV Invest, que você vai encontrar lá o aplicativo e instalar no seu celular. Link aqui também na parte da descrição desse vídeo. 2,74% é o tamanho do stop. Como o ativo tem uma volatilidade mais baixa, aloca mais capital do que os ativos que têm volatilidade maior na questão da gestão de risco. Então, são essas 3 operações aí que abrimos no pregão de hoje. Próxima
Ação, vou falar aqui de Usiminas. Usiminas. Pregão de hoje, pancadaça para cima, alta de 9,47%. O ativo conseguiu superar a máxima ali. Conseguiu sim, não conseguiu. 17,31, 17,29. Né? Visualmente, uma cara de rompimento aqui, mas não chegou ainda a romper. Não rompeu esse patamar, que é um patamar de resistência, mas a tendência é o quê? É de alta. Gráfico diário, gráfico semanal que ameaçou ficar igual a BRAP4 ali ameaçou, gerar um sinal de indefinição da tendência de médio prazo, já retomou e já superou toda a região aqui de resistência, que quase superou, R$ 17,31. Abro compra aqui nesse patamar? Não abro compra. No meu caso, eu não abro compra nesse patamar, porque o movimento basicamente já aconteceu e não chegou a encaixar uma entrada dentro da minha metodologia. Retornou aqui nos próximos pregões, principalmente para a próxima semana, passou a continuar gerando fundo ascendente ou pivô de alta, possibilidade de avaliar a compra de swing trade nesse ativo. Para quem está comprado, o que dá para fazer? Já jogar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Não seria mais algo positivo se bater na resistência e fazer um baita candle voltando aqui para baixo. E aí, a partir do próximo candle, vai subindo stop. Cada nova mínima ascendente do gráfico diário é uma alternativa de ir subindo stop da operação comprada de swing trade. Quem está comprado no prazo maior, mantém stop abaixo da mínima dessa semana na faixa dos R$ 14,24. Depois de Usiminas, vou falar aqui de VEG3, que também está tendo um bom pregão, uma alta de 3,96%. Tá? Todos os ativos aqui estão entrando no leilão de fechamento agora, então pode alterar essa variação percentual que eu citei. Alta de 3,96%, voltando para cima da média. Ativo vinha numa tendência de baixa de topos e fundos descendentes. Gera aqui uma recuperação, voltando para cima desse nível, não só desse nível, tem outro nível aqui que ela tinha dificuldade de ficar acima, esses dois fundos aqui anteriores, eu vou deixar aqui essa linha aqui, assim, ó, dois fundos anteriores, ela tinha dificuldade de permanecer acima, fechou uma vez assim, voltou para baixo, aqui já gerou sinal de reversão, confirmou o sinal para baixo. Então vai ser importante permanecer acima desse patamar, mas o que eu quero destacar mais aqui, ela anula a tendência dela de baixa se superar essa máxima. Aí anula a tendência de baixa do gráfico diário, tecnicamente falando, anula a tendência de baixa e fica muito mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário. Não entraria comprando agora pelo diário, mas pelo semanal daria para encaixar uma compra aqui por volta do ponto que se encontra aqui, dentro do que foi falado no radar da semana. Para quem assistiu o radar da semana, falei da VEG3, que é alternativa. Foi até o último ativo que eu falei, que assim, ó, não tem sinal de alta, mas se ela superar a máxima dessa última semana aqui, que foi de 85,99, seria uma alternativa de entrada pelo semanal, uma operação de position, de ficar posicionado ali 3 a 10 semanas nesse ativo. Então está gerando sinal de alta a favor da tendência, o stop ficaria ali nos R$ 80,66. Outra ação para falar, Brasil Foods, que também está tendo um bom pregão hoje, rompimento de uma zona de resistência aqui, ó, principalmente esses dois topos, essas duas máximas aqui, bom candle. Já deu uma estilingada para cima, retomando aí basicamente a tendência de alta. Olha o gráfico semanal onde ela tinha parado e tinha gerado um sinal para baixo. Então agora ela está revertendo a sinalização de topo, criando uma expectativa um pouco mais de subida para o papel, melhorando ali para a entrada. Para quem está entrando comprando aqui, o stop fica abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar algo mais para cima. Para quem está de fora ainda, que é o meu caso, se ela gerar alguma correção, enfim, nos próximos pregões, alguma sinalização já para cima dessa região aqui de fundo ascendente, ou pivô de alta, possibilidade de abrir a operação de compra, pode até usar o gráfico 60 minutos para se buscar um fundo ascendente a favor desse movimento forte de subida, gerou fundo ascendente lá testando a média, também é alternativa interessante de compra para cima da região dos 23,34. BRKM5, outro ativo que gerou uma pancada no pregão de hoje, alta de 9,84%, rompe tudo para cima, gera um pivô de alta, ativo dentro da tendência de alta. E o mais interessante que ela está fazendo, de maneira geral, ela veio, conseguiu romper isso aqui, ameaçou voltar para baixo, esse aqui é o gráfico semanal, ameaçou voltar para baixo, bateu na média e entrou bastante pressão compradora no papel. O que isso submete? Olhando no gráfico mensal dela, ela está vindo para fechar o mês acima de um nível muito importante e já confirmando nesse mês um pivô de alta no gráfico mensal, que retoma a tendência de alta de prazo maior. Então você tem a tendência de alta no gráfico mensal, você tem a tendência de alta no gráfico semanal e a tendência de alta no gráfico diário. Então torna-se um ativo relevante para sempre planejar a operação de compra ou botar um pouco de capital pensando num prazo maior ou no gráfico diário
fundo ascendente, pivô de alta, alternativa de entrada. Aqui nesse ponto entraria, aqui eu não entraria porque já ficou muito longe do ponto que foi o rompimento, longe do ponto que seria o stop, enfim, não entraria. Mas correções que se sustente acima desse patamar aqui gerando sinal de alta, voltaria a encaixar entrada para mim. E por último, o Banco do Brasil, que fechou o pregão de hoje, está vindo para fechar o pregão de hoje por enquanto em queda de 0,46%. Está dentro de uma tendência de baixa ainda, num processo de correção, de subida. Dessa queda aqui, correção é retornar um pouco ou lateralmente ou para cima o que foi a queda anterior. Dentro do que está acontecendo aqui, se tivesse comprado, aguardaria, assim como eu falei da Petro, mais um pregão para definir uma mudança do stop da operação que ficaria num primeiro momento aqui embaixo, abaixo da mínima do fundo. Depois disso, para buscar alguma compra de swing trade nesse papel, me interessaria mais aqui em cima, mais acima desse patamar. Poxa, Dalton, mas tem que subir bastante. Qual seria outra forma? Voltou aqui e cair assim, ó, e gera um sinal de fundo em cima dessa região aqui de suporte, um fundo ascendente, também, como a média ainda está distante, daria para arriscar essa compra de swing trade nessa ação. Mas não é o ativo que teria um melhor cenário, está batendo em cima do suporte, está tentando se recuperar justamente em cima dessa região de suporte, mas não seria o ativo que eu vejo com uma configuração mais interessante. A tendência é de baixa no médio prazo, a tendência é de baixa no curto prazo. Então, esperaria ter um alinhamento melhor, tecnicamente falando, para operar a favor de uma expectativa maior de alta em Banco do Brasil. Qual a próxima resistência a partir do ponto que se encontra? Basicamente ali um patamar um pouco mais ali na casa dos R$ 31,73 e depois a gente vai falar um pouco mais dos R$ 32,21. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.